muita paz, muita luz. Que Deus lhes abençoe. Fique conosco até o fim e acompanhe estas análises aqui realizadas. Nós falaremos hoje sobre governar com o Sermão da Montanha. Seria possível governar se baseando no Sermão da Montanha pronunciado pelo Mestre Jesus? É uma pergunta feita aqui por Franz Alt no livro As 100 Mensagens Mais Importantes de Jesus. É um livro da editora Pensamento que traz os textos de Jesus traduzidos do aramaico, sem passar pelo vício comum da maioria das traduções, que pode levar a interpretações errôneas. Então vamos lá. Em nenhum momento também o autor aqui se põe como dono da verdade, tá? Aqui ele cita na página 49. Bem-aventurados vós, os pobres, bem-aventurados vós que chorais, que Deus vos alegrará. Se eles vos odiarem e injuriarem e vos caluniarem, regozijai-vos e exaltai nesses dias. Pois vede, grande é vosso galardão nos céus. A todo aquele que bater em tua face, oferece-lhe a outra. Tende misericórdia dos que vos hostilizarem. Fazei o bem aos que vos odiarem e abençoai aos que vos amaldiçoarem. Pois Deus permitirá que sejais ricos, bem-aventurados vós que tendes fome, porque Deus vos tornará fartos. Sermão da Montanha está em Mateus capítulo 5, versículo 3 ao versículo 12. Isso passou por uma retroversão. E a gente sabe que quando passa por essa retroversão, ou seja, eles pegam o texto em uma determinada língua, passa para o aramaico, depois pega o texto em aramaico e compara com esse texto que foi passado para o aramaico e dali tenta ver o que sai daquele encontro dessas duas realidades, para se aproximar o máximo possível daquilo que se acredita ser a verdade sobre o que foi dito por Jesus. Bom, aqui a gente dá um pequeno salto por conta de alguns comentários, que resumidamente os comentários podem ser sintetizados no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo da página 51, que diz assim: também entre Israel e palestinos a paz é possível. Segundo o pregador da montanha, quem quer a paz tem que negociar não apenas com os amigos, mas também com os inimigos. É claro que uma solução política para o conflito na Síria também é possível. Sim, o Irã, xiita, e a Arábia Saudita, sunita, sentarem-se à mesa no início das negociações da Síria, em novembro de 2015, para não convidar também o Estado Islâmico para uma conversa. Afinal, todos os envolvidos estão interessados em um cessar-fogo. Do mesmo modo como antigamente os terroristas do IRA na Irlanda do Norte e do ETA na Espanha, os da OLP sob Yasser Arafat ou o CNA de Nelson Mandela na África do Sul também estavam interessados em um cessar-fogo e acabaram fazendo acordos. Sempre se acreditou que terroristas são tão maus que não é possível negociar com eles. No entanto, sempre se chegou a alguma negociação.
Infelizmente, apenas depois da morte desnecessária de milhares ou dezenas de milhares de inocentes. Olha, vou fazer pequena pausa para continuar. Antes da gente acreditar no título de terrorista de alguém, a gente tem que entender uma história a fundo. Eu não vou citar aqui o nome de nenhum país, porque nós temos aqui no canal, embora nosso canal não seja o maior nem o menor, mas é visitado por algumas pessoas de religiões diferentes, porque aqui o foco, como é espiritualidade é algo bem amplo. Nós em nenhum momento fazemos acepção de pessoas, então por isso muitas pessoas nos procuram e assistem também os nossos vídeos. Então eu não vou falar exatamente o nome da nação, porque se trata de uma nação que vincula política com religião, o que não é bom, mas não tem como ser diferente lá. Um dia talvez vocês, quando souberem exatamente de quem eu estou falando, acredito que possam me dar razão, mas também não exige que ninguém me dê razão. Era uma vez 2 povos. Essa história que eu vou contar é baseada em fatos realíssimos, não é nem só reais. Era uma vez 2 povos. Esses 2 povos facilmente encontrados em textos bíblicos, principalmente no Antigo Testamento, hoje com outros nomes, resolveram se estabelecer num determinado território, numa determinada faixa. E aí, um órgão internacional que se diz defensor dos fracos e oprimidos, mas a gente sabe que depende do fraco e depende do oprimido. Se o opressor for alguém muito ligado a eles, ou eles tiverem um certo rabo preso, ou medo do opressor, coitado dos fracos e oprimidos quando forem atacados por aquele opressor. Coitados dos fracos e oprimidos. E aí esse órgão decidiu estabelecer que seria criado um país, aliás, 2 países, um atendendo o povo X e outro atendendo o povo W. Acontece que o povo X aceitou e foram reconhecidos como um país por todos os membros da grande instituição internacional. Enquanto o outro bateu no pé e falou: nós não aceitaremos, porque nós sempre vivemos nessas terras, desde os tempos bíblicos. E nós não vamos entregar. Nós não vamos sair também. Acabou que aquele povo, o povo W, continuou vivendo ali naquela região, naquela faixa de região, sem um reconhecimento internacional. E aí o país que foi reconhecido, o país X, com o tempo foi tomando o território daquele outro povo que não era reconhecido, portanto era tido como se fossem indigentes perante a grande instituição internacional. Foram tomando territórios e fazendo um muro. Conforme eles tomavam o território, eles faziam um muro
para que aquele território não fosse retomado de novo. Pois eles empurravam o muro mais para frente, tomando mais território, e iam matando aquele povo, W, e jogando o muro mais para frente. Chegou um momento que do que tinha, hoje em dia deve restar 10% do território e talvez 20% do povo, exprimido em 10% do território que restou. Fora os que resolveram ir embora para a Europa e outros lugares do mundo. O povo X massacra e quer acabar com a raça. Um verdadeiro genocídio contra o povo W e um roubo descarado a céu aberto para o planeta todo assistir. Poucas são as nações que ainda fazem alguma coisinha, mandam uma ajudinha para o povo que está sendo dizimado. Mas não manda força militar, não mandam nada além disso. Além de alguns alimentos e algumas coisas. Já é alguma coisa, mas não é tudo. Até que o povo W seja totalmente exterminado da face da terra. Você sabe o que é ser exterminado? Você saber que hoje você está vivo e amanhã aquele grupo de opressores pode resolver liquidar o resto do seu povo. E aí tem um grupo que reage militarmente contra o país X. Esse grupo é chamado terrorista. Aí você olha e fala, mas será que é terrorista mesmo? Ou será que terrorista é o outro? Cuidado com o que você escuta nos jornais. O nosso amigo Raul Seixas já dizia, eu não preciso ler jornais, mentir sozinho sou capaz. Tem jornal que é muito verdadeiro, mas tem outros que não são tão sinceros. Às vezes, o peixe que vendem pra gente não é bem um peixe. Tem que tomar cuidado. Na página 52, logo no começo, diz assim, o terror não é o objeto dos terroristas, e sim um meio para alcançar seu objetivo. Na maioria das vezes, o que eles querem é fundar o seu próprio Estado. Também para eles a questão é o poder. Por isso, nas negociações é sempre possível fazer concessões e acordos. Partes da Síria e do Iraque poderiam formar um Estado sunita próprio. É provável que negociações com o Estado Islâmico fossem mais promissoras do que envios de armas à Arábia Saudita. Pois é, mas aí a gente tem que ver, será que o lado que está oprimindo, esmagando e tomando tudo quer negociar? Porque se o outro lado vende uma imagem para o mundo de que é vítima, o opressor vende a imagem para o mundo inteiro de que é vítima e que o outro lado é que é terrorista. E cada vez que o opressor esmaga, ataca e mata centenas de crianças inocentes numa escolinha, e o povo que está sendo esmagado, que teve suas crianças destruídas e destroçadas numa escolinha, reage. Esse povo é chamado de terrorista. E o país que causou tudo isso aparece para o mundo todo através da mídia e diz assim, olha, estamos sendo atacados. Ele em nenhum momento esse país fala que esmagou e trucidou crianças inocentes do outro povo. Ele só fala que o outro povo está jogando bomba nele. E fala, olha, tá vendo só a justificativa para a gente atacar? Agora a gente vai atacar, tá? E eles vão e cometem um contra-ataque pior do que o da escolinha. Alegando que estão revidando. Revidando o quê? Foram eles que começaram. Então fica difícil falar de paz no mundo quando o agressor veste a máscara de vítima. É comum no palco das relações humanas, das relações externas, porque as relações internas, a coisa é mais séria, mais profunda, digamos assim. É comum você encontrar as pessoas trocando de máscaras
principalmente as chamadas 3 máscaras mais comuns, que são a máscara de vítima, a máscara de vilão ou a máscara de herói. A pessoa que se passa por vítima é complicada. A que se passa por herói tem que tomar cuidado. Porém, ainda dá para... Agora, a que se passa por vítima... A que se passa por vítima e herói ao mesmo tempo é o pior vilão. Porque você pode usar a máscara de vilão e muitas vezes você está com aquela máscara de vilão, mas quando vai ver no final das contas, você só estava fazendo o que ninguém tinha coragem de fazer. Agora, quando a pessoa é o vilão, e tenta passar uma máscara de vítima para poder vender a máscara de herói, e as pessoas compram porque não conhecem, compra aquela mercadoria, digamos assim, porque não conhecem a fundo, porque tem uma velha ditado que diz: quem te conhece não te compra. E aí as pessoas acabam abraçando a ideia. Esse é um dos fatores porque é tão difícil falar de paz. O autor cita aqui também muito xiitas e sunitas. Xiitas, uma ala de islâmicos, ali dentro da religião muçulmana, que acredita na revelação direta de Alá, inclusive na escolha dos líderes. Já os sunitas acreditam que Alá se manifesta através da vontade do povo. Por isso permite com que a Assembleia vote, eleja, escolha um líder. Então, os sunitas têm uma postura mais aberta, nesse caso, tem uma postura um pouco mais aberta à opinião popular, à opinião pública. E por isso xiitas e sunitas têm uma série de discordâncias. É claro que existem outros elementos um pouco mais doutrinários, mas basicamente seria essa a cisma. E são vários os grupos no Oriente Médio que propõem a paz entre os dois. Mas em alguns momentos é desesperançoso ver os rumos que as negociações tomam. Continuando aqui, Bertolt Brecht sabia que nada é imutável. Em sua canção do rio Moldau, ele encontrou as palavras certas para exprimir essa ideia. Nem o grande permanece grande, nem o pequeno permanece pequeno. A noite tem 12 horas e logo já raia o dia. Tudo flui. Não há escuridão que dure 24 horas. Após as sombras, vêm os raios de luz. Em muitas partes do mundo crescem as dúvidas a respeito do sentido e do sucesso de soluções militares para os conflitos. Justamente hoje, o espírito do Sermão da Montanha conquista muitas mentes e corações. Alguns adversários já não querem ou não conseguem vencer. Iniciam negociações. A resolução civil de conflitos torna-se mais atrativa e benéfica. Também entre militares se insinua a dúvida sobre o seu modo de agir. Um grande processo de mudança de mentalidade conduz da lógica da guerra para a lógica da paz. Escreveu Andreas Buró, pesquisador da paz pouco antes de sua morte no Natal de 2015. A paz se torna possível se cada vez mais as pessoas fizerem da suspensão da guerra e do incentivo da paz a sua missão de vida.
A paz precisa de mais pacifistas. As pessoas, já estou na página 53, tá? As pessoas que interiorizam o Sermão da Montanha visam a liberdade do outro. Recomendam aos que sofreram uma injustiça que renunciem à vingança e sempre vejam no adversário também um parceiro e tentem conquistá-lo como tal. Obviamente, tudo isso só é possível se aprendermos a confiar na força universal e na energia da não violência. Entenderam? Energia da não violência. Nós estamos, esse estudo, essa leitura foi do capítulo 7, tá? Do livro As 100 Mensagens Mais Importantes de Jesus. Adquira esse livro, o qual eu não estou ganhando nem um centavo para fazer propaganda, tá? A paz. A paz não é simplesmente a ausência de guerra, tá? A paz é algo muito mais profundo. A paz é um projeto de vida. A paz é um projeto de vida. A paz, ela requer que a pessoa tenha autodomínio, autoconhecimento, empatia, paciência, discernimento das coisas, porque muitas vezes por não discernir uma coisa você entende errado, por entender errado pode vir a se ofender, e ao se ofender pode surgir uma contenda a partir daí. Então vocês entenderam que a paz, antes de mais nada, é um propósito, um projeto de vida. A pessoa que aceita viver em paz, ela assume um pacto com ela mesma de não se pôr em confusão. É aquela pessoa que dá uma boiada para entrar numa briga. É uma pessoa que dá uma boiada para não entrar numa briga. E nem sempre... é aquela pessoa que dá um boi para não entrar numa briga e nem sempre apenas uma boiada para não sair. Porque se você fala, eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair, essa pessoa não pode dizer, eu sou da paz. Essa pessoa, ela procura, ela tenta o máximo possível não viver na guerra. Mas depois dela ir parar numa guerra, ela só sai dali praticamente morta depois de matar todos os oponentes. Então isso também não é um projeto de paz. A paz é você estar 100% disposto a não entrar numa briga de jeito nenhum. É claro que sempre vão colocar a pessoa em alguma confusão, principalmente se você estiver em paz. Existem forças espirituais de plantão, mapeando, estudando as vidas daqueles que vivem na paz ou tentam viver, caçando o momento certo de colocar aquela pessoa em confusão e tirar a paz daquela pessoa, de um jeito ou de outro. Seja no âmbito familiar, entre vizinhos, vai acontecer alguma coisa. Mas aí a pessoa que realmente vive na paz, ela vai entender que ela está sendo provada, ela está sofrendo um ataque espiritual, que muitas vezes é disfarçado de uma coisa que não tem nada de espiritual, mas no fundo é. E esses são os piores ataques. E quando vai ver, há toda uma horda, há todo um bando de espíritos no mundo na qual a paz não interessa para eles. Eles precisam da energia do ódio para viver. Eles se alimentam disso. Eles precisam da discórdia, eles precisam da desunião, eles precisam da energia do sofrimento, dos assassinatos, das torturas, do desespero, da dor, da desesperança. Eles precisam dessa egrégora na atmosfera da Terra para continuar vivendo e sobrevivendo, se alimentando e se fortalecendo e vampirizando. Quando você entende isso, e você é realmente um espiritualista de verdade, seja de Umbanda, seja de Candomblé, seja espírita kardecista, seja do Terecô, seja da Nova Era, seja
do xamanismo lá na Groenlândia, seja onde for. Se você realmente tiver um pé na espiritualidade, você vai entender que o buraco é mais embaixo e o movimento pela paz, ele é um movimento, antes de mais nada, também espiritualista. E não estou falando de religião aqui, estou falando de espiritualidade. Pense nisso. Que Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, lhe conceda muita saúde, paz, luz e proteção e jamais lhe falte o axé dos orixás. Muito obrigado por ter estado conosco até aqui.